A partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Bem-vinda, bem-vindo ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Oferecimento Aço, Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, onde você aprende a se comunicar com autoconfiança e autoridade. O tema de hoje é responsabilidades no uso do gás, o que cabe à concessionária, ao condomínio e aos moradores, normas e boas práticas para segurança e manutenção. Hoje a nossa convidada especial é Luana Calheiros, gerente comercial de operações da Alpex Gás, que daqui a pouquinho vai estar conversando conosco. Algumas questões no programa Condomínio em Foco na CBN Maceió desta terça-feira. O fornecimento e uso do gás em condomínios envolve uma cadeia de responsabilidades que vai da concessionária até o comportamento cotidiano dos moradores. A segurança nas instalações, a prevenção de acidentes, os critérios técnicos para manutenção e as normas legais exigem atenção redobrada de síndicos e gestores. Mas, afinal, o que cabe à concessionária, onde começa e termina a responsabilidade do condomínio e os moradores? O que devem fazer para prevenir riscos e garantir o bom funcionamento das instalações? Neste episódio, o Condomínio Foco vai esclarecer os principais pontos sobre o uso seguro do gás encanado dos empreendimentos coletivos, destacando normas, boas práticas, manutenção preventiva, papel do síndico e como as tecnologias têm contribuído para reduzir riscos e desperdícios. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou agora convocar o meu colega de bancada, Pedro Erlon, síndico profissional e corretor de seguros, expert na área condominial, para então trazermos as notícias da semana. Pedro Erlon, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luana Calheiros, nossa convidada. Boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco na CBN. Chegou aquele momento, né, Carlos, de analisarmos acontecimentos relevantes na semana do universo condominial. Nessa edição, daremos atenção especial a casos que envolvam segurança, vazamentos, inovações no fornecimento de gás e situações críticas que exigem responsabilidade técnica e jurídica dos gestores. Vamos aos destaques. Temos aqui, inerente ao tema que abordaremos daqui a pouco, uma notícia ligada a vazamento de gás. Vazamento de gás, Carlos, provoca explosão em apartamento no Grande Recife e deixa adolescente ferido. Jovem de 15 anos ficou com braços e pernas queimados e teve ferimentos na cabeça. Ele foi levado por vizinhos para o hospital Miguel Arraes, depois de transferido para outra unidade, para outro hospital. Uma explosão após um vazamento de gás no bairro Janga, em Paulista, na Grande Recife, destruiu partes de um condomínio, atingindo 6 apartamentos na tarde de terça-feira. Segundo informações do Corpo Bombeiro, o acidente aconteceu perto do meio-dia, num prédio, na rua Manuel Herculano Pessoa. O Corpo de Bombeiros disse que enviou 7 viaturas para o local. Olha a gravidade, né? A Defesa Civil de Paulista disse que realizou vistoria no local, constatou que houve comprometimento da estrutura do edifício e perda total de o apartamento onde ocorreu a explosão da unidade. Vejam quanto é importante essa tratativa, a temática de hoje, né, sobre o gás, né, em condomínios e o risco, né, da não manutenção, da manutenção inadequada. Perfeito. Temos também um outro caso de explosão que seria de uma bateria de bicicleta elétrica em um condomínio no Leblon, Rio de Janeiro. Rapaz acordou, né, o morador, o condômino, com labaredas no quarto e conseguiu sair do local rapidamente. Segundo o rapaz, foi tudo muito rápido. Ele só teve o tempo de se retirar junto com a filha de um outro quarto e sair do apartamento. Na madrugada de segunda-feira, esse incêndio provocado pela explosão de uma bateria de uma bicicleta elétrica atingiu um apartamento no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu no 10º andar de um prédio. Vejam, a tecnologia é boa, disruptiva, é o que a gente aqui incentiva semanalmente, mas estamos aí com veículos elétricos, bicicletas elétricas, são muitas baterias, são muitas tecnologias, umas com mais qualidade, outras com menos. Então, a gente aqui no Condomínio em Foco
fala muito desse assunto, exigindo o quê? Regulamentação, fiscalização, né, e criação de normas, né, principalmente da BNT, adequadas para esse tipo de evento. Gás, veículos elétricos, muito cuidado, né, Pedro? Realmente é um novo mundo e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso preocupa porque semanalmente estamos tendo notícias. E tivemos mais. Tivemos agora carro híbrido pega fogo enquanto carrega em garagem em condomínio de luxo, em Presidente Prudente. Uma outra tecnologia, né? Aqui já não é o carro elétrico 100% elétrico, mas é híbrido, né? Então a gente semanalmente discorre sobre esse assunto, porque os eventos começam a acontecer. E a gente fala, o seu condomínio está preparado para isso? Tem uma brigada de incêndio atuante, está legalmente constituído. Instalação correta. As bombas de combate a incêndio estão funcionando, então fica o alerta. Por isso que a gente reiteradamente está dando essas notícias, né? A causa do incêndio, no caso desse carro híbrido, ainda está sendo investigadas, né? E que sejam investigadas, e a gente tendo aqui o desdobramento vai trazer, sim, para noticiar os ouvintes aqui do Condomínio em Foco. Condomínios do Espírito Santo investem em gás natural para economizar até 20% na conta. Vamos aqui já conversar com Luana, ver se a conta é essa, né, Carlos? Se a economia é toda esses 20% ou mais, ou até menos, mas vamos esclarecer aqui com a nossa especialista, né? Condomínios do Espírito Santo investem em gás natural. Ao implantar uma rede canalizada, é possível utilizar o gás também para o aquecimento, carros de água, de chuveiros, abastecer churrasqueiras a gás e outros equipamentos dentro do condomínio, né? Segundo o síndico de um condomínio onde foi feita a troca, né, o gás natural canalizado foi a melhor opção para os condôminos, pois além de não ocupar espaço, é mais prático pelo abastecimento contínuo. Ainda tem isso, Carlos. Perfeito. O reabastecimento dos botijões ou bujões, ele ocorre a depender da determinação do gestor. Então, imagina um feriadão, um feriado prolongado, o síndico ele esquece de mandar fazer o abastecimento. Ou a companhia de gás não faz o devido acompanhamento. Fica sem gás. E aí, eu já passei por isso no prédio que morei, de no Dia das Mães, né, todo o empreendimento ficar sem gás. Imagina aquele almoço com sua mãe e não ter, né, como fazer aquela homenagem à sua mãe, aquele almoço, porque faltou o gás, né, de cozinha. Então, as notícias relevantes dessa semana, alinhadas aí ao tema que vamos debater com Luana. Fica aí, Carlos, a apresentação da nossa convidada especialista. E quem é Luana Calheiros, gerente comercial de operações da Alpex Gás, profissional com 20 anos de experiência em montagem e manutenção de redes internas de gás para aplicações comerciais, residenciais e industriais. Luana Calheiros também é especialista em normas técnicas, atua na garantia da conformidade e segurança das instalações, responsável pela homologação da tecnologia de tubulação multicamadas para gás, hoje amplamente adotada em novas construções. É também consultor em planos inteligentes para condomínios residenciais, proporcionando regularização, segurança e redução no consumo de gás e água. Esta é Luana Calheiros. Muito obrigado por estar aqui conosco, Luana. Muito bem-vindo. Um prazer revê-la. O prazer é meu, Carlos, Pedro, ouvintes do Condomínio em Foco. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso aí. Segurança, economia, né, e regularidade. Muito bem, temos uma expert realmente que vale a pena bate-papo. Tanto é que o programa hoje é só com ela, porque Luana Calheiros realmente tem muito que nos ensinar nessa área de gás. Né, Pedro Erlon? Conversando aqui com Luana, né, já fiquei sabendo aqui realmente que a gente fez, Carlos, uma live alguns anos atrás, né, na época da pandemia, e foi falando sobre os riscos, né, sobre os possíveis sinistros que podem ocorrer devido a uma tubulação que não é fiscalizada, que não tem a manutenção devida. Na época foi na pandemia, fizemos essa live, realmente eu lembro. E já tivemos esse contato inicial e agora de volta numa casa nova, que é a CBN, né, que abraçou esse projeto. E eu queria começar, Luana, perguntando aqui a você como é que é definido, né, legalmente a responsabilidade dessa questão porque nós temos alguns entes aí, né, quando se fala de gás. É a concessionária que fornece o gás, é o condomínio que é o cliente que recebe, e o condômino também, né, que não deixa de ser cliente.
E temos, né, a Luana, que é especialista, para explicar aqui como é que funciona a responsabilidade de cada um. A manutenção desse sistema todo é do condomínio, é o condômino ou é a concessionária que fornece o gás? Isso é uma dúvida que paira aí sobre vários síndicos e, de fato, a responsabilidade é do condomínio, né? E pelo seu gestor síndico, né, que tem essa responsabilidade em acompanhar seu manual de uso e operação para saber o tempo determinado, além da nossa lei municipal, né, a lei 6145, né, que entrou em vigor em 2012, proporcionando aí o conhecimento do prazo de acordo com a idade da edificação. Mas fica a responsabilidade para o condomínio e sendo uma responsabilidade solidária dos condôminos. Muito bem. Luana, também é interessante a gente saber, se você puder nos esclarecer, e creio que sim, os limites de atuação da concessionária dentro do ambiente condominial. Porque tem a concessionária, né? Tem o próprio condomínio. Como é que funciona a questão dos limites? O que é que você podia nos falar sobre isso? A concessionária de gás de Alagoas, ela tem responsabilidade até a porta do seu condomínio, né? Da porta para dentro é responsabilidade do gestor síndico. Perfeito. Exceto aquelas concessionárias que é do butano, do gás GLP. Essa concessionária ela tem responsabilidade até a sua central, que muitas vezes adentra esses condomínios. Então, ela tem responsabilidade sempre numa recarga, num plano anual de manutenção prevista dentro dos seus contratos e também para atuação no mercado. Perfeito. Então, por exemplo, a questão da manutenção, a segurança, isso passa a ser exclusivamente do condomínio, no caso. Sim, do condomínio. Interessante. 100% do síndico. Perfeito. O síndico... O síndico o CPF do síndico... Sempre o CPF do síndico. Sempre o CPF do síndico, né, Pedro? Sempre. Pedro, que é síndico profissional, né, que é expert em condomínio, que o diga. Como eu costumo dizer, né, o único CPF que consta na Receita Federal é o do síndico. Não é o do conselho, não é o dos condôminos, o subsíndico também não, é o do síndico, né? E, Luana, sobre a legislação, né, essas inspeções, né, aconteceu no meu prédio agora recentemente, né, que são feitas, que é preciso adentrar os imóveis, né? Sim. Como é que funciona essa inspeção? O condomínio ele é obrigado a deixar que ocorra essa inspeção e caso ele não permita, né, ele tem alguma responsabilidade sobre? Sim, total responsabilidade. Uma vez que você toma a decisão em morar em um condomínio vertical, você tem responsabilidade pelo coletivo. Então, é responsável não somente por garantir a segurança dele, como do coletivo. E relacionando as obrigações, a nossa Maceió tem a Lei Municipal 6145, que determina essa acessibilidade, que determina o atendimento ao que foi diagnosticado por um técnico que avaliou as condições das instalações, se ela é de risco ou não. E, a partir desse ponto, eles devem cumprir aquilo que foi apontado em vistoria. Perfeito. Houve uma situação de emergência. Situação de emergência, o gasto ali. Como é que funciona isso aí? Como é que entra a comunicação, condomínio, concessionária, moradores? Você tem alguma experiência nesse sentido? Sim, pode sim. Sim. Aos moradores... Pode citar algum caso real que tenha acontecido? Sem citar nomes de CPFs, nem CNPJs. A gente tem vários casos. A gente atende uma média de 10 a 15 vazamentos por dia. Vazamento. Em Maceió. Esses vazamentos surgem como? Falta de manutenção. A falta de manutenção vai desencadear um vazamento. Que deve ser feita pelo condomínio, a partir do condomínio, né? A partir do pedido, da solicitação do condomínio. Sim. Seja ela pelo condômino ou pelo síndico, né? Porque, como a gente inicialmente falou, a responsabilidade da concessionária é da porta para fora. Isso. Sendo internamente a responsabilidade do condomínio acionar uma empresa especializada para poder suprir esse atendimento emergencial. O síndico, geralmente, então, ele está deixando primeiro acontecer o vazamento para depois combater o vazamento. Não tem nada preventivo. É o padrão isso? É o padrão. Infelizmente. Infelizmente. Aqui a gente só paga incêndio, né? Então, existe, perdão, Luana, só para nos ajudar na sua resposta, existe provavelmente um tempo médio em que ele deveria procurar a manutenção. Sim. E faltando, não atendendo esse tempo médio, evidentemente é que acontece vazamentos. Sim. Meu Deus. O maior indicador
Carlos, é a sua conta de gás. Se você paga, vamos supor, R$100, sua conta veio 150, Opa. tem um vazamento de gás. É. Então, isso já deve chamar a atenção. Percentualmente é uma diferença muito Sim. grande. Então, 50%. já chama a atenção. Então, se a minha conta está evoluindo para maior, é o momento de você parar e analisar. Será que eu estou tendo um problema de vazamento de gás? Sentir cheiro de gás é normal? Não, não é normal. Não. Sentir o cheiro de gás, de fato, é associado a um vazamento. Mas eu fiquei preocupado. 10 a 15 vazamentos por dia. Por dia. E esses vazamentos de 10 a 15 condomínios, existe risco aí? Sim, Risco de incêndio? sim. Né? No caso de um princípio de incêndio, né? Qual é a atitude? A primeira atitude, como o Carlos citou, né? O que se faz numa situação dessa de emergência? Fechar o bloqueio geral do prédio, né? Porque você corta a fonte que está alimentando. Onde é que fica esse equipamento? Geralmente está localizado no subsolo do prédio ou no pilotis. Embora alguns apartamentos não tenham armários, mas alguns também têm armários de medição individual, onde o condômino pode acessar pontualmente ali no armário e fechar a válvula. Fechar o seu. E aí controlar aquela chama. Né? E o que não fazer, no caso? O que- Qual é a prática errada? Muito bom. Cara, tem muita prática errada, muita prática Pode errada. citar, fica Três. à vontade. É capaz, Três. o pavor é tão grande que as pessoas saem correndo e esquecem. Esquecem de todo o processo de segurança. Por O isso fogo que está lá acontecendo, sai todo mundo. sai todo mundo e a chama continua. O E aí perigo de aciona- explosão é muito grande. É. Embora o gás natural ele é mais leve que o ar, então o risco de explosão, de formar esse bolsão é mínimo, é mínimo. Certo. É o gás mais seguro consumido hoje. Perfeito. Agora, gás GLP realmente requer atenção, né? E uma preparação de uma equipe predial que dê esse suporte na hora da emergência. Brigada de incêndio. Brigada de incêndio, é o que você estava falando inicialmente. Você, que tem essa quantidade de atendimentos, né? Muito grande até. A maioria dos condomínios ou a minoria, como é que está essa questão da brigada de incêndio, na sua opinião? É uma luta, né, do síndico. Mais uma vez, o síndico e o CPF dele, né, em foco. Né? CPF em foco. CPF foco do condomínio em foco, Porque, né, do Luana? condomínio em foco, porque é uma luta para poder trazer essa comunidade, a responsabilidade, a participação do que eles podem prover em um momento de contingência que não avisa, acontece, né? Acontece. Né? E a gente costuma dizer, até a nossa amiga lá, Laís Veloso, o custo do cuidado é menor que o custo do reparo. Então, preparar a equipe, mover essa equipe para poder realmente, essa equipe do seu condomínio, essa turma dos condôminos, fazê-los enxergar essa necessidade da prevenção, de como agir, é fundamental para que a gente, no ato de contingência, saber como agir e controlar todo Perfeito. o caos, né? São situações, viu, Carlos, que a gente semanalmente tá vendo aqui nas notícias, né? 10 a 15 por dia no universo de quantos aproximadamente? Vamos colocar a média do ano passado, 2.500 atendimentos, dá um total de 24%. De vazamento? De vazamento? Dá o total de 24%, dá uns 600 vazamentos, né? Certo. Uma média. É muito vazamento. Perfeito. Dá 24%. Perfeito. Sim, claro, perfeito. Muita gente mesmo. Sim, muita sim. É incrível. Preocupação, né, Pedro? Muito grande. O Carlos perguntou, né? E era bom a gente voltar a essa questão. Recebi o condomínio hoje, Luana. Tá? O síndico, todo mundo teve a festa ontem, recebeu o condomínio. Todo mundo feliz. A cada quantos anos é o ideal fazer essa manutenção preventiva, né? Não vamos nem falar da corretiva. A corretiva Em é de média, imediato. É né? o novo, é o condomínio novo, né? Tudo instalado É bacana. daqui a 2 anos, é daqui a 3 anos. É todo Alpex ano. Gás marcou presença. Recomendação, sim, né, sim. Pedro? A recomendação é que se faça, quando o condomínio é recém-entregue, até no máximo 5 anos, deve fazer sua atualização. Perfeito. Seguindo o calendário da Lei 6145, prédios até 15 anos a cada 5, de 15 a 30 a cada 3 e acima Vai disso reduzindo. a cada 2 anos. 2 anos. É natural, Sim. né? É natural. E mais uma vez, só reforçando, o indicador é a sua conta de gás. Aumentou, Perfeito. liga o alerta. Legal. Muito, que dica maravilhosa, né? Aumentou, ligou o alerta. Sim. Espetacular, realmente, porque hoje muita gente com gás, sem dúvida nenhuma. Acho que podia puxar as normas da ABNT, porque nós temos uma pessoa que é técnica na área, embora a gente saiba que você não tem tudo na cabeça, você não é, né? Mas quais são as principais normas da ABNT que regem a instalação e manutenção de redes de gás em condomínios? Assim, regra geral, lógico, né? Sim, O sim. que é que a ABNT recomenda?
A ABNT, vamos começar com a norma de instalação, que é a 15526. Né? O síndico que está nos ouvindo, anota aí que é importante esse detalhe. Atenção, né? síndicos. Atenção, porque a norma 15526 nos dá requisitos para atendimento das instalações, tubulações, dimensionamento, reguladores. Então, é um importante ponto a ser observado, até para a contratação de uma empresa especializada, saber o que deve ser cobrado dela, né, na implantação de um novo sistema em seu condomínio. Que hoje a gente tem evoluído bastante com relação aos condomínios que utilizam botijão e estão transitando para o gás natural. Então, fica o alerta de seguir e conferir se a empresa contratada está seguindo esses requisitos da 15526. Vamos esclarecer, botijão, mas não é dentro da unidade, não é dentro do apartamento, né? Sim. São aqueles botijões externos, né, que vêm via tubulação até as unidades. Não é isso? Não é isso. Tem também os botijões. Pode ser usado o botijão na unidade? Está sendo utilizado, a gente tem vários prédios em Maceió ainda, com a utilização do P13 dentro da unidade. Embora não exista uma prática conhecida pelo síndico, eu denoto isso, uma falta de conhecimento, que não fazem inspeção. Mas a mangueira do botijão vence, o regulador vence, perfeito. A válvula vence. Ou o condômino está acumulando ali botijões reserva para não ficar um final de semana, nem o Dia das Mães sem gás. Não tem nenhuma perfeito. norma ainda Muito que bom. combata essa prática. Sim, o Corpo de Bombeiro tem combatido, fiscalizado e orientado a essa transição para a canalização do gás. Ainda hoje, então, tem isso, né, Luana? Sim, sim. Que eu lembro quando eu era funcionário do Banco do Brasil, há alguns anos, em 180 anos aproximadamente, lá em Campina Grande, o prédio realmente que na época eu aluguei, era nessa linha. Você tinha do gás, você tinha um buraquinho aqui, passava e tinha um botijão lá. Mas o preocupante Agora isso faz 40 anos. como o Luana falou, é estocar Isso o mesmo. bujão reserva, né? Exato, tem que estocar o perigoso, bujão reserva. isso é muito perigoso. É uma cultura ainda, né, do pessoal das antigas, vamos assim dizer, em realmente acumular esses botijões para, na ausência do gás ou da falta do gás ali quando está assando o bolo, já ter o reserva. Isso é um risco. Então, é importante, atenção síndicos que utilizam botijões dentro da sua edificação. Também é obrigatório a inspeção das instalações de gás. Não deixa de ser uma instalação de gás, apesar dela não ser canalizada. E para isso tem uma norma, que é a 15923, Perfeito. que verifica se todos os itens de composição de rede, né, dando um subsídio ao síndico a cobrar as adequações dessas unidades, deixando perfeito. o condomínio seguro. Qual a Assim, norma? 15923. 23, né? Isso. Tá. Então, o síndico aí pode assegurar que as empresas contratadas para manutenções sigam rigorosamente essas normas, né? Sim. Tem essa norma, então o síndico vai e contrata a empresa e, evidentemente, vai solicitar que as empresas sigam essa norma. Isso tem Sim. acontecido? Isso é uma praxe? Não é uma praxe. Né? A maioria dos síndicos desconhecem a Meu norma, Deus. a 15923, mas a gente tem feito um trabalho de conscientização junto com os projetos que Pedro também participa, feiras condominiais, né, seminários, e a gente tem levado esse conhecimento ao síndico realmente para que esse momento de dizer eu não sabia já passou, né? Acabou isso. Acabou e a gente tem uma ferramenta fantástica. Perfeito. Faltam 2 minutos para a gente encerrar esse bloco, Pedro. O que é que você pode, então, fazer de consideração a respeito desse primeiro momento e já se preparando para o próximo bloco, Pedro Erlon, que é nosso expert aqui no programa, evidentemente. Sim. Não, como eu acho que podemos finalizar o bloco falando isso. O período de dizer eu não sei, eu não sabia, esse período acabou. Perfeito. A pandemia veio muito a trazer o quê? Muitas lives, muita informação, conteúdos de especialistas que antigamente você tinha que, de forma presencial, se deslocar para outros centros. São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Hoje não. Hoje você tem esse especialista, né? Estamos aqui do lado de Luana, que a gente, eu acho, pode até fazer um curso online, pessoas de outros estados, e isso não existia. Então, o eu não sabia, não temos mais espaço para isso. Em breve, um seminário, né, Pedro Erlon? Com Pedro Erlon, com Luana, né? Você vê que ela sabe as normas todas. Exatamente, aqui, né? trazendo, então, os síndicos, tanto presencialmente quanto também online, aquelas que cabem um seminário em breve em Maceió.
a respeito do assunto, né? O Pedro, que é craque nisso, vamos conversar com ele, né, Luana? Com certeza, Nesse com sentido. certeza. Programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió. Apresentação Carlos Conce e Pedro Erlon. Um oferecimento de aço bom preço, bom de aço e bom de preço. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil, onde você aprende a se comunicar com autoconfiança, autenticidade e também com autoridade. Voltamos logo após o repórter CBN.